Utilizar. Bom, boa tarde a todas e a todos. Hoje o encontro no Cine em Casa, debate na UFES, uma ação de extensão promovida pelo Departamento de Secretariado Executivo e em uma parceria com o DELES, por conta do convite que fizeram a mim. Eu sou professora Amália, do Departamento de Letras Estrangeiras, e fui, durante 4 anos, professora do Departamento de Secretariado Executivo, ministrando disciplinas de inglês e português. Bom, nossas convidadas desse debate hoje são a professora Sueli e a professora Manuela. Elas farão uma breve apresentação sobre quem são, né? Eu vou deixar que elas mesmas se apresentem. E o filme que será debatido é Um Senhor Estagiário, que é um filme de 2015, né? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para todas e todos fecharem os microfones e as câmeras, para que nós deixemos apenas quem estiver com a palavra utilizando, né? Talvez a maioria já esteja habituada com essa modalidade, e muitos microfones abertos podem dar problema de ruído, né? O ano desse filme é 2015, ele é uma direção de Nancy Meyers, música de Theodore Shapiro. Eu fiz essa pesquisa para esse momento. As indicações, teve uma indicação para a Teen Choice Award, como melhor atriz em filme de comédia. O elenco incrível, mas aí vou citar apenas Robert De Niro, apenas, é modo de falar, e Anne Hathaway, certo? Então, eu já vou passar a palavra para a professora Sueli, que é a convidada dessa tarde, desse debate sobre o filme Um Senhor Estagiário. Sueli, boa tarde. Boa tarde, professora Amália e os demais participantes. Você terá até 20 minutos para colocar as suas reflexões a respeito do filme, depois a professora Manuela, e então abriremos para as perguntas, comentários que poderão ser feitos no chat, que eu vou ficar acompanhando aqui. Ok? Ok. Boa tarde, agradeço o convite da professora Manuela. Somos do mesmo departamento, mas nós procuramos trabalhar de forma compartilhada, com ideias e projetos. Então, é uma alegria, além de que estágio é algo que a gente lida no curso diariamente. E foi um pedido que eu fiz aos alunos quando eu mandei mensagem, convite, foi que eles contassem um pouquinho na oportunidade, na hora que foi aberta o diálogo, que eles contassem um pouco da sua história com base no que eles viram lá no filme. Então, os que estão presentes, que já passaram pela experiência do estágio, façam essa articulação da sua experiência com o filme e participem de fato, que essa é a proposta, não é só nós ficarmos aqui falando, apresentando os pontos, mas que vocês, de fato, possam participar. Essa temática do filme, né, que é sobre o estágio, é de uma pessoa de idade, mas vamos tomar aqui o estágio como uma atividade obrigatória para diversos cursos aqui na universidade. Esse filme, a gente pode extrair dele diversas abordagens. A gente pode pegar a questão da mulher no poder, a gente pode falar aí sobre o empreendedorismo, a gente pode falar aí da terceira idade, mas o foco aqui vai ser sobre o estágio. E aí, começando a falar sobre o fato do estágio, como é que ele começa? A partir da necessidade que o aluno tem de cumprir essa atividade, que ela pode ser um momento não só do obrigatório, né? Eu tenho que cumprir porque chegou a vez de eu cumprir essa atividade obrigatória. Mas ela pode começar numa experiência muito mais cedo, inclusive a partir do primeiro semestre, de fazer esse estágio. E aí, se a gente for resgatar no filme, a primeira coisa que acontece é o quê? Ele vislumbra a oportunidade do estágio. Ele vê um anúncio, ele faz a leitura e ele procura verificar quais são os critérios exigidos daquele estágio para ver se ele se enquadra. Ele se enquadrou em vários quesitos, porém, um dos quesitos lá, ele olhou e viu que
não era do perfil dele, mas ele falou algo interessante, que é uma ação que a gente espera dos alunos, que foi dizer assim, eu não sei, mas eu vou aprender. Então, tinha lá uma vaga que dizia que ele ia ter que ter acesso à informática, né, a meios de comunicação de tecnologia. Enquanto ele conversava com a amiga dele, ela falou assim, vixe, eu não sei nem como é que faz isso. Vai ter entrevista, vai ter que gravar entrevista, vai ter que fazer entrevista de forma online, eu nem sei no que. Ele falou assim, eu não sei, mas eu vou aprender. Então, ele encontra uma oportunidade e um desafio ao mesmo tempo, mas ele não se deixa intimidar por esse desafio. Ele se coloca o quê? Na condição de que eu vou fazer, eu vou testar, eu vou me lançar e eu vou na busca, né? Porque ele não queria ficar mais parado, era um aposentado, ele não queria ficar mais parado. Olha, estamos falando lá de uma pessoa de 70 anos, mas se a gente pegar um estagiário, e aí eu vou sempre me colocar algumas experiências minhas enquanto estagiária, enquanto professora, vou tentar mesclar e passar por esses papéis aqui na minha apresentação. Alguns estagiários, né, quando vem a oportunidade, alguns alunos, melhor dizendo, quando vem a oportunidade, às vezes conversam comigo, professora, será que eu, na condição que eu estou, de segundo, de terceiro, de quarto semestre, eu consigo, de fato, cumprir essas exigências que vai ter lá no estágio? Aí eu sempre gosto de confortar os alunos dizendo o seguinte, olha, lembre-se que além da bagagem que vocês têm do estágio, né, que é os assuntos que vocês aprendem, o conteúdo que vocês estão aprendendo aqui dentro da área, vocês também têm um conhecimento de mundo, então tenta trazer esse conhecimento prévio de mundo que vocês têm e juntar com esse conhecimento dentro da universidade que vocês estão adquirindo para tentar levar isso e fazer esse seu papel lá no estágio. Então, uma das coisas que eu tenho falado muito na minha disciplina de técnicas secretariais hoje é exatamente o uso da tecnologia, que é esse formato atual que tem surgido atualmente de fazer as entrevistas de forma online. Então, é necessário hoje não se ter receio de fazer essa entrevista, mas também tem que se ter o cuidado de se preocupar com a sua imagem, com o seu ambiente, né? O marketing pessoal hoje ele vai para além do seu aspecto pessoal, mas o marketing também do ambiente. Então, tem que se perceber isso e verificar isso para que você consiga transmitir uma confiança naquele momento, na hora que você vai fazer a sua entrevista. Então, esse estágio, esse exemplo do filme, mostra que ele precisou gravar um vídeo, primeiramente, para ser enviado. A partir desse vídeo, ele passou por uma outra etapa, que foi a etapa presencial, que foi o diálogo presencial. E diante de tantas seleções que teve, né, diante da seleção que teve, ficaram quatro candidatos ficaram como estagiário. Então, um foi de menos idade, que era uma vaga que tinha, e os demais com a idade da terceira idade. Mas vamos caracterizar alunos, né? Você vai para uma seleção dessa, e aí como é que você vai se sobressair? O que vai sobressair é como você se comporta, é como você se apresenta, é o conteúdo que você tem para poder expor, para você poder apresentar, para você defender o seu currículo, para você falar da vaga. E aí tem uma coisa, se você já sabe qual é a empresa que você vai participar de uma seleção, o que é que você deve fazer? Fazer um levantamento sobre a empresa. Qual é o ramo, quem é que dirige, qual o faturamento dessa empresa, como é que ela trabalha, ela vende online, não vende online, você fazer um levantamento da característica dessa empresa. Conhecê-la, porque você usa esses argumentos a seu favor na hora de um diálogo. Às vezes, na entrevista, não vai nem ser perguntado nada disso, mas você, de repente, pode provocar uma pergunta para mostrar o quanto você conhece daquela organização. Eu fiz algumas anotações aqui, né? Ontem eu revi o filme para poder trazer mais questões aqui, que aí eu me remeti a vários momentos da minha própria trajetória de trabalho. Eu não estagiei na graduação. Quando eu fiz secretariado executivo na Católica, não existia a obrigatoriedade de fazer estágio. Eu fiz o estágio no meu segundo grau, aos 17 anos, na Caixa Econômica Federal,
E quando eu fiz o estágio, eu procurei conhecer o ambiente, eu tinha assim, uma visão de que eu poderia ser contratada por aquela empresa. Então, eu comecei o quê? A fazer amizades, fazer bem meu trabalho, procurar ser melhor do que eu podia ser, né? Ali, e além das minhas capacidades. E aí, depois dessa experiência, eu já fui direto para o mercado de trabalho como contratada. Então, eu não tive essa passagem de estagiária no nível superior. Né? Fui menos madura. Eu fui com 17 pela escola de segundo grau. Então, uma das coisas que a gente vê, uma coisa importante também, viu, gente, é conhecer a característica da organização. E uma das coisas que é mencionado lá é que é falado que a organização ela valoriza muito a comunicação. Então, observe, você vai para a organização, você estuda essa organização, vai para a sua entrevista, conhecendo quem é essa organização, qual é o perfil dessa organização. Isso, com certeza, vai contar ponto ao seu favor na hora de uma entrevista, em detrimento a outros candidatos. E aí, o que é que acontece? O que é que acontece dentro dessa organização? Depois que ele é contratado, ele não conhece ninguém, ele não conhece as atividades, tem muita tecnologia em jogo, mas qual é o papel do estagiário? Procurar aprender e ir desenvolvendo, pegar o seu conhecimento adquirido e você vai aplicando dentro da organização. E o que é que no filme a gente consegue ver? Eles trabalham muito com tecnologia, então ele começa a aprender como é que faz a compra, como é que é venda, online, de forma online, ele começa a aprender o que é produto, o que é que se vende. Então, você vê que ele começa a se interessar pelo que a organização tem, né? O que é que a organização faz. Outro ponto importante que a gente consegue perceber no filme é a empatia, trabalho em grupo. Ele consegue fazer isso com maestria. Claro que a gente está falando de uma pessoa madura, de carreira, mais um profissional ou um iniciante profissional que a gente está falando aí de estágio, também precisa desenvolver esse perfil da empatia. Observe que ele consegue lá atrair várias pessoas para ajudá-lo a aprender. E ele também, com o aprendizado que ele já tem, que ele já leva para a organização, ele consegue ajudar muita gente. Então, tem uma cena muito interessante, que é aquela mesa onde todo mundo joga os produtos. E a dona da empresa, a presidente da empresa, ela se sente extremamente incomodada com aquele momento. Várias pessoas ali percebem, mas ignora, diz para deixa para lá, é assim mesmo, deixa para lá. E ele, como é muito observador, que aí um estagiário precisa ser observador para conhecer essa característica, o perfil das pessoas com quem está trabalhando, ele vê uma vez, duas vezes, em um dado momento ele faz o quê? Quando ela chega na organização, a mesa está limpa e ela fica maravilhada. Parece uma coisa tão boba, né? Tão simples, mas que fez toda a diferença. Ou seja, uma organização, você agradou, né, no trabalho, você fez um papel que talvez ninguém quisesse fazer, que tem essa questão, né, do estagiário. Só me dão coisa para fazer que não interessa, sem relevância. Mas observe que uma coisa que possa ser sem relevância, ele ganha confiança muito posterior, ele começa a galgar aos pouquinhos essa confiança, fazendo coisas que parecem boba para muitas pessoas. Então, aí ele dá o primeiro, né, passo de fazer algo que ele não é pedido para ele, observe, ninguém pediu para ele fazer. Olha a questão da iniciativa. Ele foi lá e fez, e sabia que ia dar certo, porque era uma coisa que estava incomodando. Gente, uma característica importantíssima que eu vejo no filme é o momento que ele entra na sala e ela está conversando com uma outra pessoa e confidencializando a situação dela em particular. E ele simplesmente ouve a conversa, sai, alguém pergunta para ele o que foi que estava rolando na sala e ele fala, não sei. Isso se chama sigilo. Isso se chama evitar conversa de corredor, evitar fofoca. Então, quando você está na organização, você precisa tomar esse cuidado. O que você ouviu, fica ali, fica para você. Porque não adianta aquela questão do amigo. Não, fulano é meu amigo. Sim, fulano é seu amigo, mas esse amigo também tem um fulano que conhece, e aí, daqui a pouco, a empresa toda está sabendo e partiu de você.
Então, mantenha o sigilo das informações. O sigilo não é uma característica específica de um profissional secretariado, mas de profissionais dentro de uma organização. Sai, ouviu algo confidencial, algo particular, não deixa isso crescer dentro da organização, que não seja através de você que vai disseminar essa questão. Sim, a questão de perceber oportunidades, né? A gente consegue verificar lá no filme que ele não deixa passar as oportunidades. Então, quando ele vê o motorista usando bebida alcoólica, automaticamente ele vai lá e consegue fazer uma abordagem e vai dirigir o carro. Ou seja, ele viu uma oportunidade e ele se lançou. Então, é isso, observar, ver a oportunidade e se lançar. E o estagiário ele pode fazer perfeitamente e ter essa atitude. A gente tem uma cena muito interessante, que é aquela passagem quando alguém da empresa liga para ele e fala o seguinte: você vai buscar fulana de tal. Quando você apertar a campainha, você aperta e fica esperando embaixo, desce correndo, ou seja, para manter a distância profissional, né, com a presidente lá da organização. E ele faz exatamente isso, só que o que ele percebe é que existe um lado humano que aí convida ele para dentro de casa, tudo direitinho. Eu quero explicar isso, não é que o estagiário vai procurar intimidade, não é isso que eu quero dizer. Eu quero trazer um exemplo que aconteceu comigo. Eu trabalhei na Universidade de Salvador, uma instituição privada, uma universidade privada, e eu eram 3 secretárias que assessoravam o reitor da universidade, só que entre o reitor e as 3 secretárias tinha uma pessoa, vamos dizer assim, testa de ferro. E eu nunca tinha ido à sala do reitor tomar nota de texto. E nesse dia, mandaram eu ir. Hoje é você. E eu sabia que era sempre assim. As 2 outras secretárias que entravam na sala ficavam em pé e me advertiram: quando você entrar, não sente, fique em pé. Tem que tomar nota em pé. Mas eu disse: mas que negócio de tomar? O homem é um bicho? É o quê? Aí foi a questão do meu desafio. Eu entrei com um caderninho na mão, com minha canetinha, e o reitor falava extremamente baixo. Eu praticamente tive que ficar no meu corpo, assim, meu tórax, em cima da mesa para poder ouvir. Mas foi o que eu fiz. Assim que eu entrei na sala, eu fui acompanhada da secretária mais antiga da universidade. Ela ficou em pé e eu sentei. Gente, essa secretária olhou para mim: Sueli, o que você está fazendo aí? Levante, olhando para mim assim, eu discretamente estava percebendo, mas fiz de conta que não estava percebendo. Eu digo: boa tarde, professor fulano de tal, vou tomar nota. E aí ele começou a falar, e eu digo: professor, por favor, pode repetir, que eu não ouvi. E assim eu fiz. O que foi que aconteceu? Eu quebrei essa situação de que com o reitor lá não podia se sentar na frente dele para poder dar uma nota da redação, tinha que ser em pé. Então, foi um desafio gigantesco, vocês não fazem ideia, parece uma coisa boba para vocês, talvez que estejam ouvindo, mas foi uma quebra de paradigma enorme na universidade. Depois que eu saí da sala, por que você fez isso? Então, eu digo: porque é normal, eu ia ficar tomando em pé nota 40 minutos lá ele falando, não. Eu fui lá e fiz diferente. E isso fez com que as outras secretárias passassem a analisar a situação de que poderia ser algo, sim, possível fazer e não ficar só obedecendo aquela testa de ferro que não deixava a gente fazer as coisas que poderiam ser feitas sem agredir a característica da empresa, sem agredir o reitor. Digo agredir no sentido da postura, da responsabilidade, nesse sentido. E a gente vê no filme que tem isso, né? Ele consegue fazer algumas coisas que não era feito antes. Gente, uma coisa outra interessante no filme é a questão do medo da competitividade, quando um estagiário se destaca, ou quando o estagiário chega na organização. Olha, isso aí, vários alunos, nas reuniões que eu tenho com os alunos do estágio, sempre vem essa questão.
professor, eu estou sendo bloqueado por fazer as atividades, há uma resistência, há um tratamento ruim, porque eu cheguei, porque eu sou universitária, tem muita gente que não é universitária lá, ou eu sei fazer melhor do que os demais, enfim. Isso no filme a gente vê quando ele é escalado para trabalhar com aquela outra menina. Que ela, como você chegou há pouco tempo aqui, eu já estou há 9 meses aqui, ela nunca se dirigiu a mim, ela nunca pediu nada e você já foi, como é que chama? Convidado por ela para assumir uma outra atividade, para fazer certas atividades, coisa que ela nunca fez comigo. E com a atitude dele, enquanto estagiário, tranquilizar a pessoa e dar os méritos a outra pessoa. E com isso, o que ele faz? Ele consegue conquistar e se aproximar dessa pessoa. Ao invés de criar um conflito, ele faz muito ao contrário. E a menina, que é muito boa, por sinal, consegue aparecer no cenário. Outra coisa importante em destaque no filme é a questão do marketing pessoal. Observe que, apesar da informalidade na organização, ele mantém o perfil dele. Ele mantém um perfil de usar gravata, de usar terno. E, com o passar do tempo, as outras pessoas percebem também e mudam. Então, ele dá uma dica que um dos funcionários da organização vai atender um cliente, ele pede que ele troque a roupa, ele troca, se sente bem, e no final do filme, aquele rapaz que passa a morar com ele já está usando terno e gravata. Então, ou seja, ele manteve o estilo dele, apesar de ser um estilo clássico, ele manteve o estilo, ele conseguiu mudar. Então, você pode mudar, não no aspecto só da imagem, mas o aspecto da sua postura, você pode gerar algo positivo dentro do ambiente profissional. Então, a gente vê a questão do conflito, que ele consegue contornar, a gente percebe que ele mantém essa linha dele, considerando a característica da empresa, manter esse perfil que ele tem. Então, é isso, o estagiário, ele precisa, quando ele entra na organização, né, que é outra coisa importante, quando entrar na organização, no início é maravilha, se preocupa com o horário de chegar, se preocupa com a postura, com o passar do tempo começa a se fazer amizade, tem certas pessoas que têm determinadas posturas não adequadas, e o profissional ele não pode se deixar influenciar por esses comportamentos. Não pode se deixar influenciar por pessoas que estão na organização que fazem acontece. Mantenha o seu perfil, mantenha e conheça esse perfil da organização e procure ter essa postura para você não se deixar influenciar negativamente por outras pessoas. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui. Uma cena bem interessante. Que a cena, a Malha me avisa aí, viu? Quando tiver meus 5 minutos faltando. Quando ele está dirigindo o carro e ele sugere uma rota diferente e ela questiona para ele que não, que aquela rota a que ele sempre faz, que ela sempre faz com outro motorista. Aí ele diz, não, por aqui você vai ganhar tempo, você vai chegar mais rápido. E assim ele prova, ele mostra que de fato pode fazer. E aí o que é que o profissional pode fazer? Ele pode fazer diferente para otimizar tempo e para otimizar recurso. Então, entenda como a empresa faz e como o seu conhecimento pode levar a fazer diferente e você fazer com essas características de otimização de tempo, ou seja, diminuir o tempo do que se costuma fazer diferente algo que muitas vezes é feito por anos daquele jeito, mas você consegue fazer diferente, e fazer também reduzindo o impacto financeiro na organização, de material, por exemplo. Sei lá, de repente a empresa não tem o hábito de utilizar frente e verso de uma folha. Se é um documento interno que não vai sair, não tem a finalidade oficial, por exemplo, você pode utilizar frente e verso, já consegue reutilizar uma folha frente e verso. Isso é um exemplo bem simplesinho, pode ser tantas outras coisas que eu sei que tem vários alunos aqui em áreas diversificadas. Dentro da sua área, faça uma análise o que é que, se você estiver estagiando ou se você estiver trabalhando, como é que é feita as coisas? Como é que você pode implantar e sugerir algo diferente? Gente, o estagiário não é só aquela pessoa que faz o que se manda, ele pode ter iniciativa, sim, em sugerir algo, em propor alternativas, fazer uma leitura de um relatório, apontar uma característica específica.
pode ser tanta coisa. Eu sei que a professora Manuela tem um exemplo assim, riquíssimo para falar da experiência dela, esse respeito, mas essa é a ideia de você, enquanto estagiário, começar a desenvolver. O estagiário é para quê? É só para cumprir tabela, a sua disciplina lá, ou para só ganhar uns trocadinhos para poder se manter para ir para a universidade? Não. Ali é o início da sua carreira, que é a proposta desse debate hoje, carreira. Você começa ali a conhecer, você, claro, você pode errar, mas a ideia é que você erre, aprenda e continue avançando, e leve isso para a sua carreira. No dia que você estiver dentro da organização, você vai já estar amadurecido, já até com essa experiência para trabalhar, e aí você se solidificar, se tornar um profissional, se solidificar no mercado de trabalho. Deixa eu ver o que, é que eu anotei mais aqui. Sentimento de ameaça, eu falei. E uma coisa, gente, que eu gosto muito, que é a questão dessa empatia e esse trabalho em equipe que ele consegue apresentar no filme, né? Como ele consegue, apesar de ser gerações diferentes, ele consegue conviver com todos ali de forma harmonizada, né? Com harmonia entre todos ali, perpassar, respeitar e aceitar ajuda. Observe que ele ele cria o Facebook, que ele não tinha Facebook, e ele cria ali, ele está, na verdade, tentando para se inserir nessa geração moderna, vamos dizer assim, que ele usa essa expressão no filme, e ele não se esquiva da ajuda que a presidente oferece para ele. Eu posso te ajudar, e ele aceita, ele permite isso, assim como ele aceita a ajuda de outros colegas no trabalho e ensinar ele como é que se faz. Então, você poder se aproximar de pessoas que possam contribuir para você. Gente, a empresa não vai ser um mar de rosas. Todo mundo não vai ser aquela pessoa boa que vai ajudar. Você vai encontrar pessoas de diversos perfis, interessadas ou não interessadas em ajudar você, mas procure se aproximar daquelas pessoas que vocês percebem que pode te ajudar, que pode contribuir, e você, da mesma forma, procure ver como você pode ajudar, porque são conhecimentos distintos dentro da organização, e aí veja como o seu conhecimento pode agregar valor ao que já tem construído lá dentro da organização. Eu escuto muito dos alunos essa questão de conflito, e isso é desgastante, e já aconteceu até o fato de alunos pedirem para sair de um estágio em virtude de conflitos, e outras questões mais, porque assim, chegou um ponto insuportável, mas enquanto é possível você trabalhar essa relação de empatia dentro da organização, procure fazer isso, porque isso só agrega valor. E lembrando que essa passagem, ela pode criar para vocês oportunidades futuras, porque essas relações que você constrói dentro da organização, ela pode lá fora te dar oportunidade de trabalho. Hoje são colegas, amanhã podem ser empreendedores, conhecendo o seu trabalho, vocês podem entrar lá fora, ou mesmo dentro da empresa, surgindo um cargo, vocês poderão ser convidados a assumirem um cargo dentro da organização. Às vezes não sai nem sai da condição de estagiário, mas fica dentro da própria organização e consegue galgar várias oportunidades. Já vi várias histórias nesse formato, que a pessoa entrou como estagiário, e hoje é um diretor, e hoje é uma diretora. Então, isso foi através do quê? Do que foi construído, de como você construiu a sua carreira dentro da organização. Então, não percam essa visão de que o estagiário é um passo para crescimento profissional. É o primeiro momento que você tem, o primeiro contato que você tem na organização, e você pode, a partir dessa organização, você pode até empreender, quem sabe, para se tornar um empreendedor dentro desse perfil, dessa organização. Enfim, abre diversas possibilidades de crescimento profissional. Amália, meu tempo como está? Fechou? Já passou, já fechou, quer dizer, desculpe. Mas eu creio que você já encerrou essa fase de apresentação, porque depois, no momento de debate, você pode trazer mais algum elemento. Mas você está satisfeita ou queria falar mais 2 horas? Não, estou satisfeita.
no Está mais próximo. satisfeita ainda quando eu estiver ouvindo os alunos falarem. Verdade. Obrigada, Sueli. Obrigada. Bom, não sei se há alunos que não sejam de secretariado, então, quem acabou de falar foi a professora Sueli Pereira. Eu passo agora a palavra para a professora Manuela Ramos. Obrigada, professora Sueli. Anotei umas coisas aqui também, viu? Então, Manuela, você também terá 20 minutos, até 20 minutos para a sua fala. Ok. Obrigada. Boa tarde a todos, que eu estou vendo, teve gente que chegou recente ao debate. Foi ótima a fala de Sueli, eu vou tentar aproveitar algumas coisas. Eu já tentei, acho que a gente vai se complementar, né, porque eu tentei fazer uma leitura mais, não vou dizer mais ampla, porque estágio é uma coisa importante, mas eu sinalizei carreira mesmo, não tentei fazer análise especificamente de uma experiência do estágio, mas ela tocou em pontos que se complementam, né? A meu ver, os grandes aspectos que toca o filme, e eu vou tentar falar do geral para o específico, é a questão da aprendizagem entre as gerações. Então, a Sueli deu vários exemplos como isso acontece, e da liderança feminina, que aí eu não vou me furtar de falar sobre isso, porque eu sinto na pele desde então. O filme, ele é muito claro no seu enredo, inclusive quando você procura a sinopse dele, ele fala justamente isso. É um senhor de 70 anos que se cansa da aposentadoria, né, já viajou pelo mundo e tal, então ele gozou da aposentadoria, e deseja reingressar, né, dar uma movimentação na sua vida. E a CEO da empresa, né, a Anne, no caso aqui, a Jules e o Ben, né, vamos dar nome aos dois. Então, o Rob De Niro é o Ben, que é o estagiário, o senhor estagiário, e a Jules é essa liderança feminina dessa startup, que é uma organização que cresceu muito rápido, e ela está no início da carreira. Então, eu consigo visualizar que tanto há desafios para esse aposentado estagiário homem, como tem desafios também para o início da carreira de uma CEO mulher, que é a Julie. Então, eu comecei a fazer a leitura do filme, a releitura, né, que eu já tinha assistido e voltei a assistir ontem, mais ou menos por esses dois aspectos. Porque essas duas carreiras se desenrolam no filme, né? Ele no papel do estagiário e ela no papel de liderança, porque a liderança dela também é colocada em xeque em um determinado momento do filme, é a trama, né, principal do filme, é quando dizem a ela que ela não tem mais condição de tocar o negócio. Porque, além dela conhecer o negócio é uma venda de roupas, então ela acompanha todos os processos. E os investidores acham que tem algumas tomadas de decisões que precisariam de mais tempo, de maturação. A agenda dela sempre é atropelada, ela sempre anda 2 horas de atraso, né, nos processos, e o filme fala vários exemplos sobre isso. E aí o filme se desenrola nessa transição. Ela mesma faz as entrevistas com esse futuro gerente e ela tem muitos dilemas em relação a isso, né? Poxa, eu vou passar para a mão de outra pessoa a organização que eu criei, que eu amo, que eu gosto do que eu faço. Será que não sou capaz de continuar gerenciando a minha empresa? Será que eu tenho que estudar mais um pouco para continuar à frente dela? E isso tudo se desenrola com um drama pessoal, né? A Mária no início estava falando que esse filme poderia ser classificado como uma comédia dramática. E ela tem um drama pessoal que é conciliar, né? Essa vida acelerada
essa notoriedade emergente, porque a empresa cresceu muito rápido, e junto com a empresa ela também, e aí conciliar a maternidade, o papel de esposa, e eu vou deixar para falar isso mais para frente. Mas no início do filme, realmente, quem chama a atenção é o Ben, né? Quando ele se candidata para essa vaga, como o Sueli falou, o ambiente da startup é um ambiente tecnológico, sem paredes, um modelo de gestão flexível. Então, tudo diferente dos últimos 40 anos de carreira que ele teve em uma só organização, fazendo só uma coisa. Que aquela geração, inclusive, nem sabia o que era, que eu acho que a maioria de vocês também não sabe. Impressão de lista telefônica, as famosas páginas amarelas. Eu fui da geração que ainda tive. Eu consultei vários telefones nas páginas amarelas. Então, o início do filme é confrontar o Ben a esse mundo novo, tecnológico, rápido, informal, flexível, que ele não estava acostumada. Mas é aí que tem o aspecto que Sueli falou, da empatia. Então, quando eu falo de aprendizagem de gerações, eu junto a isso a empatia, porque em nenhuma das duas gerações houve, vamos dizer assim, aspectos de humilhação, de desdém, que um está fora do ritmo. Não, foi um encontro harmonioso, como Sueli já falou. Um aprendeu com o outro em pequenos detalhes, de ligar o computador, o Ben não sabia, aí o coleguinha do lado fez assim, ó, aperta a tecla de espaço, né? Assim como todos ficaram impressionados com a vestimenta dele, a maleta, e muito mais do que isso, a parte comportamental, né? Então, além dele ser um profissional experiente, ele tinha um comportamento muito interessante, que eu acho que isso que fez a diferença mais do que a experiência. Ambas as gerações também manteram a sua autenticidade. Então, essa empatia que eles tiveram entre si, as gerações, também se deu com algo muito autêntico, né? Um não queria se transformar no outro para ocupar o lugar do outro. Eu não percebi isso no filme. O Ben, por exemplo, toda vez que levantava, ele abotoava o paletó. Até que alguém disse, ele não precisa. Ele disse, é força do hábito, né? Enquanto os outros fizeram um questionário a ele por que ele fazia a barba todos os dias, né? Chegaram a perguntar ele assim, mesmo quando você sabe que não vai encontrar ninguém, no domingo você faz a barba? Ele disse, sim. Então, eu percebi isso, esse caráter da autenticidade, que também toca em vários aspectos que Sueli já comentou. Agora, é interessante, enquanto estagiário, o que é que o Ben faz no primeiro momento? Ele é designado para trabalhar com a Jules. A Jules, além desse panorama que eu disse a você, agenda louca, muito centralizadora, ao meu ver, em muitos aspectos, cheio de manias, ela tinha algumas manias, e de alguma forma não era que ela era contrária, mas ela não acreditava muito nesse tipo de contratação, né? A Sob Medida, que é a startup que está no filme, eles decidiram atender a uma legislação, me parece, e elaborou esse projeto comunitário de absorver estagiários sênior, como eles falam.
E ela não era muito favorável, disse, não, não me entregue, eu não quero ninguém atrás de mim e tal. Aí o responsável pelo setor disse, mas você é a CEO, você vai ter que dar o exemplo, você vai ter que ficar com um estagiário desse, um estagiário sênior. E aí ela conversa com ele no primeiro momento e deixa claro isso para ele, pergunta se ele quer mudar de setor, tendo isso em vista que ela não deseja e não precisa. Você quer mudar de setor? Você pode ser muito mais interessante em outro setor. Ele diz, não, eu fui designado para aqui, espero poder lhe ajudar em algum aspecto. E aí ele vai para a salinha dele, porque ela diz que só vai se comunicar com ele por e-mail. Assim que ela tiver a primeira tarefa, ela vai se comunicar por ele por e-mail. Ele disse, você não prefere que eu venha aqui todos os dias? Ela disse, não, por e-mail. E aí, primeiro dia, nada. Ele chegava todos os dias, sentadinho, apertava o clique lá que ele já sabia, caixa de e-mail, zero. Segundo dia, zero. Terceiro dia, ele acorda e já diz, vou fazer diferente. E o que é que ele faz? Ele ajuda a moça a distribuir correspondência. O que eu quero dizer com isso, já pegando também o gancho de Sueli, o estagiário fez coisas que não foram designadas a ele. É a primeira atitude autêntica que eu considero que o Ben fez, né? Então, ele ajudou a mocinha a distribuir correspondência. E a Julie só olhando de canto de olho. Isso já foi no terceiro dia, né? No quarto dia, é quando ele limpa a mesa, que Sueli comentou. Inclusive, na organização, eles tinham um ritual de tocar um sinozinho quando acontecesse uma coisa legal para que todos ficassem felizes. Tocou o sinozinho desse uma vez, quando eles atingiram uma certa quantidade de seguidores. E quando a Julie chegou e encontrou aquela mesa limpa, ela perguntou quem tinha feito. Disseram, o Ben chegou mais cedo e fez a organização da mesa. Aí alguém pegou o sininho e tocou. E, na verdade, eu acho que esse foi o momento que ele se tornou, assim, conhecido em toda a organização, né? Não era tão invisível. Ele tinha um núcleo que ele se comunicava, que eram os outros estagiários. Era muito claro isso, que o métier dele era com os outros estagiários. E, nesse momento, ele ganha, né? Ganha a visibilidade, principalmente da Julie. Eu acho que isso ele falou isso, mas eu quero deixar claro. Foi ele limpar a mesa. Isso significa, não significa que vocês vão ter que limpar a mesa. Significa que o estagiário ou o profissional tomou a iniciativa de fazer algo que inicialmente não era atribuição dele. Qual era a atribuição dele? Esperar a Julie mandar um e-mail da tarefa. Então, é nesse momento que, enquanto parte daquela organização, o Ben aparece no filme, né? Eu acho que é um momento de uma virada. No quinto dia, vem a observação do motorista. Aí, aqui eu quero fazer um destaque, que é uma característica clara do Ben. Ele observou o motorista consumindo álcool e conseguiu intervir e fazer com que ele não dirigisse naquele dia. Mas esse mesmo aspecto de observação custou a colocação dele. Nesse mesmo dia, ele faz algum comentário no carro, enquanto está dirigindo, e ela, no carro mesmo, faz uma mensagem para a pessoa de talentos, pedindo que ele seja transferido. Aí a pessoa pergunta, por quê? Aí ela diz, não sei. Aí bota reticência. Em seguida, ela diz, é observador.
Eu vou adiantar o filme, eu esqueci agora, mas eu queria adiantar tanto que fugiu a memória. Sim, aí, essa mesma característica dele de observador, ela pediu para ele passar na fábrica, né? Que ela queria passar na fábrica antes de ir para o escritório. Tem esse desentendimento, aí que Sueli falou do caminho, e, na verdade, eu ressalto aí não só, eu chamo de autenticidade, né? Não só a postura dele de autenticidade, de manter o caminho que ele considerou mais rápido, e foi o mais rápido, como ela, enquanto CEO, reconheceu e pediu desculpa e disse que não iria mais intervir no papel que era dele. Se ele era um motorista, né? O papel era dele. E, mais uma vez, ele atua como observador. Ele vê Julie ensinando e fazendo recomendações aos embaladores de como eles deveriam fazer a embalagem da roupa. E a mensagem que ela falou foi: eu espero que vocês aprendam e a gente consiga entregar a roupa que é comprada pela internet, né, sem experimentar, sem nada, que a pessoa sinta que ela foi à loja e escolheu aquela roupa para ela. Então, ela faz todo um processo lá para ensinar, que é um aspecto que a gente não pode deixar de esquecer quando a gente está às vezes, né, num degrau a mais da escada, na hierarquia, que é ensinar, é saber ensinar, é transmitir essa paixão, na verdade, que ela tinha pela a organização. E depois o próprio Ben usa esse argumento dessa mesma cena como um dos argumentos para que ela pensasse realmente se ela não deveria continuar à frente da empresa. Então, o marido queria que ela encontrasse um diretor executivo para a empresa, porque achava que ela teria mais tempo para a família. As outras pessoas lá na organização também queriam que ela encontrasse esse tal gerente executivo para poder os processos serem mais rápidos, né? E serem tocados de maneira mais ágil. E o Ben ficou como o moderador aí na situação, sempre fazendo ela lembrar que a organização tinha sido criada por ela, que existiam outras formas dela distribuir a tarefa. Ele fala sobre isso. Tem uma hora, nessa hora que ele convence o motorista a não dirigir, ela disse: não, você não precisa dirigir para mim, eu vou chamar fulano de tal. Aí ela olhou assim: você vai sobrecarregar fulano de tal? Eu posso muito bem fazer isso, não estou fazendo nada, eu posso dirigir. Então, ela ensinou, ele também fez essa menção. Na verdade, o Ben funciona no filme todo como um suposto mentor, né? Um suposto mentor dela. Quando ele ganha a confiança dela, tem um marco no filme que isso acontece. Ele ganha realmente a confiança dela, a amizade, e ela vê nele realmente uma pessoa com qual ela possa conversar, e ela confessa isso, que ela não tem essa pessoa com que ela possa conversar sobre as suas próprias questões, os seus desafios, as suas dificuldades. Por exemplo, ela tem problema de dormir, ela é uma mãe com muita culpa, né? Ela tem esse conflito familiar, e ele termina, vamos dizer assim, ponderando tudo isso. Então, ele é um senhor muito calmo, e ela também diz que se sente calma e concentrada junto a ele por vários elementos, né, que o texto apresenta. Então, já estou encaminhando aqui para o final. Então, no final do filme, do enredo, ela entrevista um terceiro candidato, ela decide contratar esse executivo, apesar de toda essa indecisão, né, se realmente era a melhor solução. Ele acompanhou ela, inclusive, nessa viagem, bem.
até que, engraçado, né, que o desfecho profissional, na verdade, coube ao aspecto familiar. O marido, nessa confusão toda, ele tinha abandonado a carreira dele, era pai, dono de casa, né, como eles costumam falar, e terminou tendo um relacionamento extraconjugal. Ela descobriu, o Ben também descobriu, e aí na cena final, que ela vai fazer a ligação para acertar, né, os finalmente com o executivo, o marido chega, todo arrependido, que foi um passo errado que ele deu, que ela não que ela não tome essa decisão achando que está fazendo o melhor para a família, porque ele reconhece que a empresa é muito importante para ela, que ela deveria continuar gerenciando a empresa, que ninguém conhecia a empresa mais do que ela, que era possível ela tentar fazer outras conciliações, é possível ela tentar fazer outras conciliações que não seja apenas passar a empresa adiante, né? E aí eu queria destacar, já estou terminando, viu, gente? Eu queria destacar, de repente, o insight que me deu depois do filme. Eu não quero entrar nesse mérito da questão, mas de como as carreiras se posicionam de maneira geral no mercado, né, nos dias atuais. Eu não vou nem considerar esse cenário de pandemia, mas, como a Amália falou, esse filme ele é de 2015 e consegue elucidar todas essas questões, né, de inovação, de tecnologia, de criatividade, de trabalho em grupo, como o Sueli falou, muito importante. Inclusive, eles invadem uma casa de maneira organizada por ele, e tudo mais. Mas a reflexão que eu fiz ao final do filme foi como as profissões podem gerir suas carreiras, né? Como a gente vai tomar conta desse conteúdo que a gente forma depois que sai da universidade, quais profissionais a universidade está formando. Uma pergunta que vocês sempre fazem através dos TCCs é se a formação que vocês estão recebendo é a mesma que o mercado deseja e vice-versa. Eu acho que essas questões também aparecem no filme de outras formas. Eu acho que elas ainda são atuais, apesar do filme ser de 2015. E eu vou compartilhar com vocês agora um link do YouTube de uma palestra, eu acho, de um talk, de uma psicóloga com doutorado em filosofia. Eu gosto muito dela, deixa eu ver até o nome dela aqui. Que trabalha com gestão de pessoas na gestão pública. E ontem eu terminei revendo também de novo essa entrevista. Viviane Mosé, ela tem um quadro na CBN. E eu terminei revendo essa entrevista dela ontem, esse talk dela ontem, e eu fiz relações 1000 com o filme, relações 1000, novamente com relação à inovação, à estabilidade das profissões, a necessidade de se criar, capacidade de pesquisa. Ela falou demais sobre isso, os diferenciais dos profissionais. Depois que ela deu um tapa na cara, né, eu recomendo para todo mundo, essa entrevista é de 2016, então ele é bem contemporâneo com o filme, e termina sendo contemporâneo porque as ideias ainda estão em suspensão, a gente não tem resposta definitiva para ela. Mas depois dela dar um tapa na cara da maioria das profissões, ela disse, olha, o que vai definir as profissões no mundo
São 1, 2, 3, 4 coisas. 1, a capacidade de pesquisa. 2, você ter acesso à linguagem. Acesso à linguagem é você saber interpretar mesmo. Ela queria dizer. Você também ter acesso a ferramentas, né? A saber manusear a tecnologia, sim. Você saber manusear os aplicativos, você saber manusear tudo. E o definidor de todas essas, ela disse que é a ética. E aí eu não vou aprofundar, porque ética é a ementa da minha gestão, da minha disciplina de gestão secretarial 1, no próximo semestre, e eu vou guardar todas as novidades para ela. Mas são temas que nos tocam, né? São temas que nos tocam. Eu acho que a gente consegue, de alguma forma, pincelar a maioria das provocações que esse filme faz durante o curso, mas é preciso ter uma certa dose, como diz Viviane Mosé, coragem e disciplina. Quem é capricorniano já está um passo à frente nessa batalha, mas ela cita claramente que é necessário ter coragem e disciplina. E um pouco disso a gente falou aqui, né? Sueli deu o nome de iniciativa, eu dei o nome de autenticidade, mas a gente pode traduzir isso por coragem, né? Disciplina, a gente falou de diversas maneiras aqui, como isso pode se aplicar. E eu queria agradecer a oportunidade e estou à disposição para a gente bater o nosso papo. Obrigada. Obrigada, Manuela. Obrigada, Sueli. Excelentes reflexões. Vocês pontuaram bastantes coisas que eu vi também no filme, né? Mas na minha função de mediadora, antes de eu falar alguma coisa, eu gostaria de destacar também alguns pontos rápidos, né? Eu observei que aqui no chat só o Tadeu fez um comentário, quer dizer, temos um comentário agora no final sobre Viviane Mosé, né? A Flávia, eu falei que ela é maravilhosa, Flávia concorda, Augusto disse que já teve a honra de conversar com ela. Dica maravilhosa, viu, Manu? Eu anotei aqui, foi uma entrevista, é isso? De 2016? É um talkzinho, ela foi convidada para fazer. Muito bom. E o Tadeu, o professor Tadeu, que é do secretariado, ele colocou, ele não vai participar agora, conversamos aqui no private, mas ele deixou já, né, um pouquinho do que vai acontecer no próximo encontro do Cine Debate, porque ele conseguiu estabelecer uma relação entre essa conversa de um senhor estagiário que estamos tendo aqui, com o filme que ele irá debater, que é Amor Sem Escalas, né, que também tem um foco interessantíssimo em carreira, né, muito interessante. Eu gostaria de saber se alguém, né, eu não vi mais nada no chat, não vi colocações, mas se alguém gostaria de comentar alguma coisa do que as professoras falaram, antes de eu passar meus comentários. Flávia, quer falar alguma coisa? Alunas e alunos? Podem abrir o microfone e falarem, não precisa só escrever, não, pode ficar à vontade. Isso. Enquanto o pessoal vai elaborando aí, então, eu vou jogar umas coisinhas assim. Manuela, quando você destacou aquele momento do sino, que eles batiam aquele sino cada vez que alguma coisa bacana acontecia, e a coisa bacana, a melhor coisa que acontecia para eles, era o número de likes no Instagram, né, para aquele perfil de startup, quando aquele número aumentava. Aí, olha como as coisas vão mudando conforme fazemos usos, né, de regras, de leis, de direitos e deveres. Desde eu peguei a data, 17/7/2019, nós não vemos mais os likes no Instagram. E isso vocês devem estar lembrados e lembradas que foi motivado por conta de uma onda
muito forte de um mal-estar social, que era provocado principalmente nos jovens, né, e que afetava diretamente a autoestima dessas pessoas, né, das pessoas em geral. Então, a plataforma, no caso, decide, né, bem decide assim, somos tão bonzinhos. Não, nada é assim, né, que acontece. Mas eles decidem omitir aqueles likes. A gente até vê se você abrir o que você postou, você até vê as pessoas ali, mas você não tem mais os números, né? Porque um estudo apontou que o Instagram, naquela época, em 2019, naquela época, como a pior rede social para o bem-estar e saúde mental de seus integrantes. Então, é um highlight que surge disso, né? E um outro que eu quero fazer logo, antes que eu esqueça, como é importante, né, Sueli, a gente adaptar as regras, né, as questões que devem ser, eu concordo, uma que não deve nunca ficar de lado é a boa aparência, não estou falando de beleza física, estou falando do que a professora Sueli tratou, a forma como você se apresenta para o mundo. Eu não poderia estar aqui, nesse momento, porque em respeito a vocês, eu não poderia estar aqui usando qualquer camiseta, né, com o cabelo de qualquer jeito. Então, a forma como a gente se apresenta para o mundo é importantíssima. Minha mamãe, sábia, sempre disse isso para mim, né? E aí eu vi uma coisa aqui no filme que eu ri demais, toda vez eu dou muita risada, não lembrava, quando um dos jovens que entrevistam o senhor estagiário, ele segue um roteiro e ele não teve a flexibilidade de olhar para aquele candidato e não fazer a seguinte pergunta: onde você se vê daqui a 10 Há anos? 10 anos. Era isso. Deixa eu ver aqui se alguém quiser comentar algumas. Alguém falou aqui, ó, Cristiane Alves. Espera aí. Lavínia, os dislikes foram retirados devido à concorrência entre os grandes influenciadores e o próprio Instagram com seus anúncios pagos. Não sei se a Lavínia quer falar dessa questão. Olha, Lavínia. Lavínia, na verdade, é Salomão. Está usando o perfil de Lavínia, é isso? É. Ih, saiu. Deve voltar. Então, ele pediu para corrigir, mas não há o que corrigir. Essa informação que ele passa acrescenta, né, mais alguma coisa importantíssima ao meu comentário. Por isso que eu disse, nada é por acaso. Então, eu não corrijo o que eu disse. Eu acrescento o que... Quem é que fez esse comentário, Manu? Salomão. Salomão, vi quem entrou agora. Viu, Salomão? Eu não vou corrigir o que eu disse, porque foi uma das coisas também levadas em conta, mas é como eu disse, nenhuma empresa é boazinha o suficiente para se preocupar tanto. Mas a informação que você passou é para ser acrescentada ao que eu disse, ou vice-versa. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, era para corrigir. Lavínia é Salomão do Nascimento. Entendi agora. Pronto, o microfone está aberto, gente. Eu vou só falar uma coisa aí que Manuela me fez relembrar de uma situação e também falar para os participantes aqui de que não é uma, vamos dizer assim, não é uma fórmula você começar a trabalhar e fazer tudo certinho, vai funcionar tudo certinho. Eu, enquanto profissional, trabalhava com uma pró-reitora de graduação e eu observava muito o jeito de ela trabalhar e a mesa dela parecia algo semelhante com aquela mesa lá de entulho que vocês viram naquele filme. E toda vez que ela ia procurar alguma coisa, ela tirava aqueles papelados, botava para lá, ficava desesperada. Eu toda vez observava isso. Um belo dia, eu tomei a iniciativa de arrumar. Botei alguns relatórios no canto, livros em outro, para ficar mais clean a mesa dela. E fácil, no meu entendimento, fácil dela achar as coisas. Pois, para minha grata surpresa, ela deu um grito que eu achei que estava um rato dentro da sala dela, porque ela odiou a minha iniciativa.
Ela disse que eu tinha feito a bagunça, que ela não estava conseguindo encontrar nada. Observe, eu achando que eu estava abafando, ou seja, fazendo a coisa certa, por observar e acompanhar o dia a dia dela, e achar que ia facilitar o dia a dia dela, foi o contrário. Ela achou que foi horrível, que tinha sumido coisa, porque ela era o estilo de profissional que ela guardava tudo. Só para vocês terem uma ideia, só de e-mail tinha uma média de 6 mil e-mails guardados, porque ela não tratava nada. Além disso, imprimia os e-mails e mandava guardar. Era uma verdadeira loucura. E eu tentava limpar a caixa de e-mail, só arquivar aquilo que era pertinente, era interessante, mas ela não. Um ai que ela respondia, ela tinha que armazenar, tanto eletronicamente quanto fisicamente. Totalmente fora do meu perfil enquanto profissional, saber que não tinha relevância guardar esse material, uma vez a decisão tomada, as situações tenham sido encaminhadas, resolvido tudo, não precisava daquilo. Mas no entendimento dela precisava. Foi o que eu fiz, eu retomei, porque era a mesa dela e ficou tudo em paz. Ela ficou com a bagunça dela, mas o jeito dela, e eu observava e respeitei. Voltei para o que era antes e deixei funcionar. Então, nem sempre, né, uma iniciativa ela vai gerar um fato positivo, vamos dizer assim, mas já valeu você observar e tentar resolver, né? Tentar ajudar, pôr em prática algo novo. Já passei por isso, mas aí, como você falou, precisamos aprender a observar mesmo, né? E a perguntar. Às vezes a gente quer surpreender, como você falou, e acaba sendo surpreendido. Isso, eu já, essa questão da mesa realmente é bem delicada, mas eu acho que mesa das outras pessoas é coisa sagrada. Mas eu já tive o inverso, eu já não trabalhava comigo, essa pessoa, mas uma secretária no mesmo andar que eu tinha esse tipo de mesa, e eu me lembro que um coordenador assumiu essa era uma meta do plano dele, ajeitar a mesa da fulaninha, que ele não admitia, enquanto chefe daquele setor, que a secretária daquele setor tivesse aquela mesa. Entrou ele, entrou outro, saiu outro, e ela continuou lá com a mesa dela, o que não deixa de ser uma das pessoas mais eficientes, mais prestativas, mas tinha aquele modus operandi, né, de funcionar. Agora, como estagiário também, em relação a essa questão da iniciativa, isso aí já aconteceu comigo. Eu recebi o seguinte feedback: eu sou muito inquieta, realmente, e aí, às vezes, atropelo. E nessa de querer tomar iniciativa, não de mostrar serviço de maneira exacerbada, que eu não tenho isso comigo, mas de não ficar toda hora perguntando, fazendo aquela feição de saco, e às vezes eu tomava iniciativa. Aí, o primeiro dia, segundo dia, no final da primeira semana do estágio, a secretária que era responsável pelo setor me chamou no canto e disse: olha, venha ver isso aqui. Alguma coisa no arquivo, não me lembro o que foi. Venha ver isso aqui. Não é dessa forma que nós fazemos. Eu vi que você tomou iniciativa, você adiantou o trabalho, mas não é dessa forma que nós fazemos. Quando você tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa, não hesite em perguntar. Eu sei que você está aqui para aprender e eu não vou me sentir incomodada por você me perguntar quantas vezes sejam, né, necessárias. Então, também tem esse limiar. O exemplo do bem, ele é emblemático porque todo mundo queria aquele problema resolvido, mas ninguém queria fazer. Ninguém queria o ônus do trabalho. Mas todo mundo queria o bônus da mesa limpa. Ele é emblemático por causa disso, né? Então, a gente precisa saber diferenciar isso na organização. Como foi o caso de Sueli. A pró-reitora não pediu para ela arrumar. Em nenhum momento a pró-reitora sinalizou que aquilo incomodava ela, né? Sueli teve a iniciativa pelo lugar dela. Então, é necessário fazer essa leitura de... Ô, Manuela, e a Cristiana Alves, tá aberto meu áudio, tá? A Cristiane Alves, aqui no chat, ela colocou: às vezes, a pessoa tem uma forma diferente de organização mental, e tudo bem.
Verdade. Sim, sim, sim. Eu acho que na verdade, não só organização mental, mas o modelo mental mesmo, né? E aí já vou dar mais um motivo aqui para vocês assistirem o vídeo da Viviane. Ela fala justamente sobre isso, que as universidades precisam preparar as pessoas, como é que ela diz? Preparar as pessoas para saber o que fazer com o que sabem. Isso é construção de modelo mental. Importante isso. Saber o que fazer com o que se sabe. Não basta mais só saber. Saber fazer com o que se sabe. E isso tem a ver com esse desenvolvimento da construção, né, do modelo mental. E ela faz uma comparação simples para vocês entenderem do que era o vestibular e do que é o Enem. Então, na análise dela, o vestibular media apenas o que você sabe. E o Enem, se ele não mudar, se ele continuar como antes, ele procura saber de você o que você sabe fazer com o que você sabe. Então, esse talvez seja o pulo do gato, né? Nas minhas aulas, eu costumo chamar isso de discernimento. Eu costumo dizer para os meus alunos, não basta apenas você dominar a técnica, a ferramenta, você precisa ter análise crítica, o discernimento para saber onde usar, como usar, em que hora usar, com quem usar. Não existe, Sueli, acho que falou aí, a fórmula, né? Eu sei fazer tal coisa desse jeito. E aí começar a fazer a vida toda. Eu acho que não dá para ser mais assim. Já não dava, agora pior. Você tocou na questão aí da tecnologia, e a Sueli também, na fala dela, em como ela já chamava a atenção dos alunos e alunas para a necessidade de sabermos nos atualizar. Aliás, a necessidade de atualização constante, né? Esse é um filme de 2015, aquele senhor já se viu diante de um novo formato de currículo, né? De submissão de currículo, ele, no caso, teve que gravar, teve que filmar, né, teve que gravar a sua apresentação, e aqui estamos nós, e quem imaginaria, em nível mundial, que teríamos que nos comunicar dessa forma, de uma maneira tão brusca, né, porque o uso das diversas plataformas digitais a gente já vinha fazendo, mas não assim, agora é uma questão de preservação da vida mesmo, né? E aí eu não sei quanto tempo que nós teremos, mas ainda para... Não de vida, não, gente, desse debate. Porque nós começamos um pouco mais tarde, né? Mas, assim, eu não quero esquecer de dizer que, por alguns momentos, por esses momentos aqui, eu abstraí a questão da pandemia e fiquei tão envolvida nessa atividade, e isso é tão importante, né? Que eu me lembrei agora, quando a Manuela falou. E aí, assim, o que reforça a alegria de estar aqui com vocês, né? Usando dessa plataforma, poderia ser outra. Daqui a pouco nossas aulas, elas estão caminhando para acontecerem assim, né? E a gente tem que ser flexível mesmo, né, Sueli, né, Manuela? Eu só vou fazer um comentário. Criticidade. Sim, sim. Em todo momento que eu fiz essa releitura do filme, considerando realmente que a tecnologia, o encontro de gerações, né, como as gerações aprendiam uma com a outra, isso é muito importante, gente, é lindo no filme você perceber isso, né, como as gerações podem aprender. A gente está vivendo isso aqui no Brasil, viu? As pessoas estão envelhecendo, ou se aposentando nova, as organizações estão vendo isso como uma mão de obra importante e elas estão sendo recolocadas no mercado. Então, não se assustem de um tempo para frente isso acontecer. É uma coisa. Segundo, do momento, já se faz entrevista, já se recebe o currículo por vídeo. Muitas organizações não estão recebendo mais currículos, só o vídeo. Vários colegas meus que trabalham em organizações de grande porte
já me falaram sobre isso. Então, a gente vai ter muita interação entre gerações, se preparem para isso. Vocês não são a maioria, os jovens não serão. A vida do trabalho já estava caminhando para essa questão da tecnologia, e agora mais do que nunca. E quando a Amália falou do nosso ensino, eu fiquei a todo momento, Amália, pensando na carreira do professor e da tecnologia, né? Especificamente agora, no nosso momento. Então, lá no departamento, a gente está com uma preocupação de nos cercarmos de tecnologia que facilite essa mediação que a gente pode ter no ensino. Olha que nós estamos falando de uma geração de professores, pelo menos a maioria do departamento, tem acessibilidade, domina a internet muito bem, os principais aplicativos, mas tem outros que a gente precisa também dar conta, né, para poder ensinar. Então, a todo momento, eu me vi perguntando isso. E aí, a pergunta que não quer calar é: a geração de professores do departamento representa a geração de professores da UFES? Quais os desafios que a UFES vai ter com a volta, né, que é muito provável, do ensino remoto, com a geração de seus profissionais? Porque os professores são profissionais da UFES, né? Então, quais são os desafios que a gente vai enfrentar? Porque a geração do departamento, eu acho que é muito privilegiada, né? Geração dos 40 anos, 45, muito privilegiada. Nós estamos em dia. Nós fomos uma geração de transição, mas a gente conseguiu ficar em dia. Mas outros departamentos nem tanto. Então, como a gente lidar com esse aspecto que foi utilizado na ficção, mas que na realidade está no mesmo tom. Perfeito. É o que a gente vê lá no filme, né, Manuela? Ele, aos 70, tem que iniciar, galgar esse entrosamento com a tecnologia. E na universidade não é diferente. A gente tem dentro da UFES uma geração baby booms aí, que com certeza vai ter muita dificuldade em utilizar esse recurso para o ensino. E talvez realmente nem consiga. Eu vi aqui no chat que o Salomão, né, que está usando o perfil de Lavínia, né, Salomão, não é isso? Gostou, destacou aquela ideia de precisamos saber o que fazer com o que a gente aprende, né? O que fazer com o saber, né? Interessante essa questão aí posta. Bom, já são 3h29 e eu não vi, deixa eu ver, olha, o Salomão achou maravilhoso, né? Eu também achei, viu, Salomão? Gostei demais, e me parece que eu não tenho mais nenhuma fala aqui. Eu gostaria de saber das nossas debatedoras, se vocês gostariam de fazer um comentário breve, final, para a gente poder se despedir. Quer começar, Su? Meu comentário é agradecer a participação de vocês, convidar para que vocês participem do próximo debate, e agora, quando desse retorno da aula de forma remota, que vocês realmente também façam essa análise, né, da situação, a partir dessa nossa conversa aqui, analisar de forma crítica, né, tudo que está acontecendo, né, no cenário de trabalho, vocês enquanto estudantes, nós enquanto professores, fazer essa análise desse cenário para a gente poder, de forma conjunta, se ajudar em todo esse processo. Muito obrigada, professora Manuela, pelo convite, a professora Amália pela mediação, pelos colegas que estão aqui na sala participando e todos os alunos que nos prestigiaram. Muito obrigada. Eu também só tenho que agradecer. É um trabalho e tanto organizar esse Cine Debate. A gente completou um mês hoje.
né, todas as segundas-feiras, queria reforçar que o próximo debate não será na segunda, será na terça, às 17 horas. Fiquem bem atentos a isso. É o último debate, mas ele precisou ser ajustado, o horário e o dia, pela disponibilidade dos organizadores, professor Tadeu e professor Igor. Filme Amor Sem Escalas, né? Isso, disponível na Netflix. Manuela, escolha o filme, que eu chorei, eu ri. Ontem eu chorei assistindo esse filme. Eu queria usar minhas últimas palavras para reforçar uma mensagem que eu captei no filme e que eu tento, nas entrelinhas, quando eu tive a iniciativa de uma das minhas ações junto ao departamento nesse momento de distanciamento, de fazer indicações de livros, né? De livros, de filmes, leitura dos dados da pandemia no Estado, no Brasil, porque eu acredito muito numa ideia que não é defendida por mim, é defendida por Paulo Freire, que é a importância da gente saber ler o mundo. Então, eu acho que a principal habilidade do bem é uma habilidade comportamental, foi essa habilidade de ler o mundo, assim como a Julie também, agora de outra forma, e eu acredito que isso faz o diferencial, é o que vai ajudar você no discernimento, é o que vai ajudar você a não seguir nem procurar a fórmula certa, é você ter a flexibilidade, como foi citado aqui também, é você ter essa capacidade de ler o mundo, né? Então, quando eu indico o livro, ele vai mais nesse sentido, não necessariamente você ler propriamente o livro, mas que o livro vai ajudar você na sua construção de leitura do mundo. Então, quando eu passo uma dica de um filme, que o filme vai lhe ajudar a leitura de mundo, né? De você ler os dados da pandemia, você está lendo o Brasil entre linhas, de como a gente está enfrentando esse problema agora, né? Que é muito real. Então, eu quero deixar aqui, às vezes minhas mensagens não são muito explícitas, assim, eu tenho esse problema de comunicação, acho que até vou assistir ao próximo debate. Às vezes eu não sou muito clara das minhas reais intenções, mas eu queria aproveitar esse momento para dizer que é nisso que eu acredito, nessa construção de reflexão, de leitura de mundo, que eu acho que isso contribui para qualquer profissional, atuando em qualquer tipo de organização e em qualquer mundo, gente. O mundo está mudando, ele vem dando sinais, não é a pandemia que mudou, não, ele vem dando sinais. Quem assistiu o filme da Viviane em 2016, essa é a primeira fala dela. Eu sou uma psicóloga formada em filosofia com especialização em recrutamento de pessoas. Fui acusada há muito tempo de não ter uma definição, de não ter uma carreira. Peguei o mundo virando, chega a me arrepia. Peguei o mundo virando, que eu não sei qual foi a época que ela concluiu tudo isso na vida dela. Ela disse que tinha uns 30 anos. E eu estava preparada para um novo mundo. Ela disse, felizmente, eu não provoquei isso. Ela foi trilhando caminhos que fez com que ela estivesse preparada para o mundo do momento dela, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria deixar, essa mensagem para vocês, se é que eu não já deixei antes. Muito, muito necessário tudo isso que você falou, né? Eu gostaria de encerrar pontuando aqui, deixa eu ver. Temos o comentário da Emily Rayane, ela falou, as pontuações foram ótimas, né? O que nós colocamos aqui foi ótimo. O filme traz mesmo vários temas importantes. O nosso querido Augusto César disse, ele colocou aqui essa reflexão, né? Conhecimento igual a saber, habilidade igual a saber fazer e atitude igual a fazer, né? Ele
resume aí o que o filme nos passou, né, e o que vocês falaram. Gabriel gostou também, aplaudiu. Edriuayane colocou, todas as colocações expostas aqui são muito pertinentes no dia a dia e no mercado de trabalho, eu adorei, né? Cristiane Alves, perfeito, investir no ser humano, na consciência e como lidar com o conhecimento e informações. Regiane Mota, amei o debate, não assistia, mas já estou com vontade, assista, viu, Regiane? Muito legal o filme. Cristiane Alves falou que foi claríssima a professora, deve ser para a Manuela. E já vivenciei na pele muitos pontos expostos aqui. Olha, eu gostei que o pessoal começou a reagir aqui de uma forma incrível. Como também, foi quem falou aqui, Edri, como também no filme, ao assistir, tive um déjà vu. Olha, déjà vu, né? Sueli falou assim, para concluir, eu bem sei disso, Dri. Pessoal, muito obrigada pela incrível experiência, agradeço muito mesmo, e estarei disponível para outras aventuras maravilhosas de leituras possíveis e impossíveis de mundo, tá bom? Professora Manuela, está com você o poder de encerrar. A gente faz aquela foto final, quem quiser e quem puder, abrir o vídeo para a gente... Os cabelos macios aí, ó. Tirar... Obrigada, colegas, obrigada, Manu, pelo convite, Flávia. Fica aí mais um minutinho só, para a gente tirar foto. Mais um minutinho, pessoal, abra a câmera de vocês, por favor. Desliga a câmera, Manu. Para de gravar, né? Sim, muito obrigada pela Fique em casa, gente, fique em casa, quem puder, hashtag.